Bom dia, irmãos. Good morning, everyone. Vamos ficar de pé, let us stand. Vamos começar o nosso serviço em português. Vamos começar com grande é o Senhor, great are you, Lord.
aqui estiveram, não foram muitos, mas por doença e por certas coisas que aconteceram não puderam cá estar todos, mas foi muito bom. Os que estiveram foi muito abençoado. I'm saying yesterday we had our worship night and prayer and worship, and it was a blessing. It was very good. Praise God. All I have is Christ. Heavenly Father, we want to thank you for all the blessings you have given to us. Querido Pai, nós te agradecemos por todas as bênçãos que nos tens dado. We thank you for the forgiveness of our sins. Nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. We thank you for your Son, who is our Savior. Nós te agradecemos pelo teu Filho, que é o nosso Salvador. He's also our shepherd and our high priest. Ele também é o nosso pastor e o nosso sumo sacerdote.
And we know that He is right at your right hand interceding in our behalf. E sabemos que Ele está sentado à tua direita a interceder por nós. That is why we come to you with boldness. E é por isso que nós nos chegamos a Ti com confiança. For we know you're going to hear our prayers, not because we deserve it, Porque sabemos que vais ouvir as nossas orações não porque nós o mereçamos, but because Jesus is the one who has paid for the price of our sins and He's our intercessor. mas porque Jesus foi quem pagou o preço dos nossos pecados e Ele é o nosso intercessor. We thank you, Lord, that you promise to be always with us. Nós te agradecemos, Pai, que Tu prometeste estar sempre connosco. And you are with us during the good times and the difficult times. E Tu estás connosco nos bons tempos e nos tempos difíceis. And that's why we can trust in you. E é por isso que nós podemos confiar em Ti. Heavenly Father, we commit to you those among us who are going through difficult times like Dulcie Santos, Dulcie Lopes. E, querido Pai, nós entregamos nas Tuas mãos aqueles que estão a passar por momentos difíceis, como a Dulce Lopes. We pray that you give the doctors the wisdom to be able to help her out. E pedimos que dês a sabedoria aos médicos para a poderem ajudar. We commit into your care Antonia Rodrigues as well. Entregamos nas Tuas mãos também a António Rodrigues. And Dawn, we ask, Lord, that you help the doctors finding out the problem. E o Donzinho também, Senhor, que ajude os médicos a descobrir qual é o problema no pezinho dele. We commit to you, Laura, who's among us, and we ask your blessing for her. Entregamos ao Teu cuidado a Laura, a que está aqui, e pedimos a Tua bênção na vida dela. We pray for Zeph Freid and his wife, Pedimos pelo irmão José Freire e sua esposa, Alcides and his family. o Alcides e a sua família. And there's other Christians in our church who are going through difficult times. We commit each one of them in your care. E há outros crentes da nossa igreja que estão a passar por momentos difíceis e entregamos todos ao Teu cuidado. Heavenly Father, we do pray that you help Luis today as he preaches the Word of God. Querido Pai, nós te pedimos que ajudes o irmão Luís hoje, enquanto ele entrega aqui a mensagem. May the Holy Spirit guide him and help him out. Que o Espírito Santo o guie e o ajude. We pray that you help us to have an open heart to listen to your voice. E dá-nos um coração aberto à Tua voz, Senhor. And may your name be exalted in this place and be glorified. E que o Teu nome possa ser exaltado e glorificado neste lugar. We ask this in the name of Jesus. Amen. E pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Okay. Luis. And after the hymn, we're going to class and go downstairs, okay? Vamos pôr de pé. Let's stand. O rico de noite chegou a Jesus a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com vozes aníbal disse Jesus, importa renascer. Vós filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama como eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Com vós que no santo descanso de Deus quereis ser entrado e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo entender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com vós
infalível, disse Jesus, importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, e vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher, importa renascer, importa renascer, importa renascer, com voz infalível disse Jesus, importa renascer. Ora, irmãos, posto isso, podemos colocar de pé novamente para continuar a louvar ao Senhor com o hino Chuvas de Bênção. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já ao Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Podemos sentar, irmãos, e vamos pedir ao irmão Luís que nos traga. Vou ler esse. Antes, primeiro vou ler, irmãos. A palavra de Deus se encontra em Efésios 4, do 17 ao 32. E diz a palavra do Senhor: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, enternecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinado, como está na verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Pelo que, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe,
fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Amém. Amém. Ok, irmão. Bom dia, irmãos, mais uma vez. É bom estar aqui com vocês. Podem abrir as suas Bíblias, por favor, como já foi lido, em Efésios, no capítulo 4, e nós vamos expor a palavra desde o versículo 17. Originalmente eu tinha pensado do 17 ao 24, mas depois de começar a ler e a estudar mais afundado, eu vi que de facto era melhor ler até ao 32, right? Paulo aqui, quando ele escreve esta carta, ele está na prisão, right? Ele está em Roma e ele está preso. E nesta epístola, Paulo dirigiu-se aos membros gentios da igreja em Éfeso, que talvez fossem recém-conversos, right? O objetivo da carta era promover a espiritualidade e o testemunho dos que já eram membros da igreja. Portanto, esta carta é para membros da igreja. Os principais objetivos de Paulo eram ajudar esses conversos a obter mais conhecimento espiritual de Deus e da igreja e promover a união, particularmente entre os membros gentios e judeus que também existiam nessa igreja. E por outra parte, incentivar os santos a resistirem às forças do mal. Nós sabemos que esta igreja em Éfeso, que é na Grécia, está num lugar geográfico onde havia muita idolatria, havia muitos deuses que eles adoravam. Portanto, a gente compreende aqui, mesmo estando preso, a gente compreende a preocupação de Paulo ao escrever esta carta. Portanto, vamos começar então o nosso estudo sobre este capítulo número 4, que Paulo começa lá no princípio fazendo um apelo à unidade na igreja, que haja união entre os irmãos, né? E isso é uma coisa, a gente sabe que isso é uma coisa importantíssima na igreja, porque o diabo está sempre a tentar dividir a igreja. Ele procura sempre pequenas coisas que acontecem entre irmãos para promover a divisão dentro da igreja. Por isso eu penso que no coração de Paulo isso era uma das coisas que estava sempre em constante na mente dele, né? E para nós tem que ser a mesma coisa. Nós temos que estar alerta sempre para que todas as coisas, mesmo pequenas que pareçam, serem resolvidas imediatamente, para que não haja, que a gente não dê a brecha e que não dê o que os ingleses dizem um foothold, ou seja, que não deixe o diabo meter o pé na porta e abrir aquela nesguinha que precisa ser aberta para ele poder entrar e fazer a obra dele. Temos que estar sempre atentos a isso. Mas aqui a gente não vai falar nisso hoje, a gente vamos passar à frente e vamos falar do versículo 17 ao versículo 32, que Paulo aqui começa falando no velho homem, ele faz um contraste entre o velho homem e o novo homem, né? E ele aqui logo no princípio do versículo 17 ao 18, e ele aqui, a gente ao ler esses dois versículos,
Paulo aqui está mostrando a natureza do homem velho, né? E ele diz isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, ok? Portanto, a coisa é séria, né? Ele usa Deus para testificar aquilo que ele está dizendo. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Okay? Paulo aqui está falando o quê? Vocês já não pertencem ao mundo. Vocês estão numa outra esfera, né? E não podem ser como esse povo é, né? Portanto, os gentios crentes aqui, eles estão recebendo estas instruções de Paulo, mostrando que eles já não podem continuar a viver do jeito que eles viviam antes, né? E ele lá, Paulo já no capítulo 2 e do versículo de 1 a 2, ele já tinha falado sobre isso e explicado qual era a realidade deles antes deles aceitarem Cristo como seu Salvador. E ele diz assim: Ele lhes deu a vida quando vocês estavam o quê? Mortos. Há pessoas que pensam que eles estavam doentes. Não, eles não estavam doentes, eles estavam mortos, ok? Em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Né? Portanto, isto era um grupo de pessoas, gentios, right, que tinham se separado através da salvação em Cristo e já não pertenciam a este grupo. Né? E isso aconteceu com todos nós. Aconteceu comigo, eu andei, né, deste jeito no mundo, né? Mas houve uma intervenção de Deus na minha vida. E eu agradeço, sou eternamente grato por isso, né? Que posso estar aqui hoje falando da palavra de Deus, que by the way é um privilégio muito grande, e eu também agradeço ao pastor a oportunidade que ele nos tem dado de a gente chegar aqui no púlpito que é dele e nos dar a oportunidade e a confiança que ele nos dá de chegar aqui e pregar a palavra de Deus, que é uma alegria para mim, mas também é uma grande responsabilidade. Todas as vezes que eu venho aqui acima, e eu já ando nisto há bastantes anos, não todos os domingos, mas prego esporadicamente, mas quando eu chego aqui acima tem sempre umas borboletazinhas no meu estômago. Sempre, sempre. Isso, não pensem que eu estou aqui com uma naturalidade muito grande, até parece que sim, mas dentro de mim tem sempre aquele como um medo, né? Right? Mas isso vem da responsabilidade que eu sei que é pregar a palavra de Deus, amém? E eu peço a Deus que me ajude esta manhã aqui para que a mensagem seja aquilo que Deus quer que eu fale a vocês, irmãos e irmãs, amém? Portanto, Paulo aqui explica, já tinha explicado a eles quem eles eram lá no capítulo 2, versículo 1 e 2. Em Efésios, no mesmo capítulo de 11 e 12, do versículo 11 e 12, diz assim: Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Quem são estes? Os judeus, né? É o povo judeu que chamavam a nós de incircuncisos. Não é o que Davi, quando ele luta com os... Quem é este incircunciso que está aqui? Que vem lutar contra o nosso povo, né? E ele fala desse jeito. Naquele tempo, versículo 12, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que maravilha que é nós que somos gentios estar aqui hoje e estamos aqui partilhando esta palavra de Deus, sendo como os judeus são, os donos
dos decretos, os dons da lei, os dons de tudo isso que é o povo escolhido, e Deus, na sua graça, na sua misericórdia, aqueles que andavam no mundo sem lei, sem esperança, sem nada, nós estamos aqui hoje. Não é? Maravilha isso. Right? Amém. Só eles não eram para andar do jeito que os gentios andam. Infelizmente, muita gente na igreja, ainda hoje, eles andam do mesmo jeito que andavam no mundo antigamente. Right? E isso não pode ser. Paulo está dizendo aqui, não pode acontecer isso. Vocês são diferentes. Vocês foram salvos. Vocês foram resgatados por um preço muito alto. Vocês têm que viver de acordo com aquele que os resgatou. Right? Paulo aqui mostra em Romanos, e é interessante que Romanos, no capítulo 1, lá do versículo 18 ao 31, é quase uma passagem paralela a esta. Né? Mostra lá o que é o homem sem Deus. Né? O que é o homem que constantemente rejeita Deus. Né? Lá, se lerem o capítulo 1, é incrível o que Paulo fala, o que é o homem sem Deus. E quando eu penso nisso, quando eu penso que eu já vivi desse jeito, até me arrepia, né? Right? Lá em Romanos 1, 21 diz assim, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Vocês sabem que não dando graças a Deus é um pecado grande. Não ter gratidão, não orar na hora das refeições agradecendo, é um pecado grave. Nós temos que agradecer a Deus por tudo. Né? E aqui Paulo está dando uma explicação porque é que eles estão debaixo da ira de Deus. Pelo contrário, se tornam nulos, fúteis, né? Em seus próprios raciocínios. Eles falham de ver que Deus nos deu uma mente para que a gente compreenda e aceite a revelação de Deus. E o homem sem Deus não consegue fazer isso. A mente dele é fútil. Não serve para nada. Absolutamente nada. A palavra fútil sugere que a mente dessa pessoa é completamente vazia, que não tem objetivos, que não tem um goal de chegar, né? Que é completamente inefetual, que não é efetiva, não é capaz de servir, não é capaz de servir ou auxiliar ninguém. O pensamento deles vem a ser fútil. Os gentios que não são crentes, eles falharam de perceber porque é que Deus nos deu uma mente. Nós somos totalmente diferentes de toda a criação de Deus. Nós temos uma mente onde a gente pode compreender, entender, se comunicar uns com os outros. E eles falharam de perceber o propósito, porque é que Deus nos dá essa inteligência superior a toda a outra criação. Essa inteligência, essa mente que Deus nos dá é um veículo para que a gente reconheça quem Deus é. E quando a gente falha de fazer isso, o que acontece é o que a gente vê à nossa volta hoje. Esta passagem que está sendo descrita aqui do jeito que o Paulo escreve há mais de 2000 anos é como seja um jornal e a gente pode ver à nossa volta todas estas coisas acontecendo por homens que não têm Deus no seu coração e nas suas mentes. Right? A Bíblia diz, a passagem aqui diz que porque eles não reconheceram a revelação de Deus, o seu entender está obscurecido. Né? Está obscurecido. Segundo a Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4 diz isto: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem
de Deus. O diabo cega as pessoas que constantemente rejeitam Deus. Ele cega a mente dessas pessoas e elas não conseguem aceitar a revelação de Deus para eles, a não ser que haja uma intervenção divina de Deus para que eles sejam, para que a mente deles seja clareada, seja limpa e se transforme para que eles possam ver isso. Tal como aconteceu connosco, graças ao nosso Deus. E com isso eu não quero dizer que não haja homens que andam em rebelião contra Deus e que eles não façam coisas capazes de a gente dizer uau! Né? O homem sem Deus faz coisas maravilhosas. A gente tem visto isso, né? Inventam coisas, fazem coisas de grandes proporções, né? Eles inventam, fazem, criam. E isso mostra o quê? Que todos nós temos um pouquinho de Deus dentro de nós. Mesmo aqueles que não aceitam Deus, que não querem ter nada com Deus, são feitos à imagem de Deus. A criatividade deles é vista, né? Um pouquinho da criatividade de Deus é vista nesses homens, né? Mas será que isso é suficiente? Será que isso é suficiente? Em Provérbios, diz no versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. A sabedoria humana em si própria não tem a ver nada com a sabedoria de Deus. A sabedoria certa e verdadeira vem de Deus, né? A gente pode ter muita sabedoria deste mundo, mas se não tiver a sabedoria de Deus, nada disso vale. Nada disso vale. Fica muito aquém, right? Daquilo que Deus tem para nós. O propósito de Deus nos ter feito como nós somos. Portanto, eles são alienados, right? Da vida que Deus tem para nos dar. E eles são alienados por causa da ignorância que eles têm de Deus. Ignorância essa que é por culpa deles. Porque tudo o que Deus fez é revelado a todo o homem. Right? Mas eles rejeitam essa revelação. E cada vez que eles rejeitam, cada vez mais que eles rejeitam, mais a mente deles é obscurecida. Mais o coração deles vem a ser endurecido. Né? A gente lembra-se de Faraó, não é? Quando Moisés vai lá dizer que ele precisa de libertar o povo de Deus, que Deus está mandando, e Faraó continuamente rejeita. Cada vez que ele rejeitava, mais o coração dele se endurecia. Há pessoas que dizem, mas Deus endureceu o coração dele, mas como é que pode ser? Deus é amor e Deus quer que todos se salvem. Não, ele rejeitou Deus. Cada vez que Moisés ia lá, ele rejeitava aquilo que Moisés tinha para lhe dizer. Cada vez que ele fazia isso, mais o coração dele ficava endurecido. Que vai chegar a um ponto que Deus vai entregar essas pessoas aos seus vícios, às suas paixões. Não é? É o que diz lá no capítulo 1 de Romanos. Não é? Continuamente rejeitando Deus tem esse efeito. Paulo aqui está dizendo, vocês não são assim. Vocês têm que agir diferente. Vocês têm que agir aquilo que falam, vocês têm que fazer. Right? Infelizmente há muita gente que está na igreja e não faz. Continua a viver a sua vida como nos tempos antigos, antes da salvação, antes da sua salvação. Continuam fazendo isso. Podem enganar muita gente, mas não enganam a Deus. Right? Nós temos que ter muito cuidado. Esta carta é para nós. Right? Isto foi para os crentes em Éfeso. Right? 1 Pedro 1, 14, 15 diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância. Não façam a mesma coisa.
como gente obediente. E oxalá que nós fôssemos, né? Obedientes. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também em tudo o que fizerem. Nós não servimos a qualquer pessoa, nós servimos ao Santo dos Santos. Né? Não é qualquer pessoa, o nosso Deus é santo. Nós precisamos de viver uma vida santa. Right? E tudo isto é por causa do endurecimento dos corações deste povo, que são insensíveis a Deus e às suas maneiras. Paulo aqui no versículo 19, ele mostra a conduta deste povo. Efésios 4, versículo 19 diz: tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo o tipo de impureza. Isso é o homem sem Deus. O homem sem Deus não tem governo, não tem leme, não tem nada que o guie. Right? Nós não somos assim. Nós temos que viver diferente. Nós temos que mostrar ao povo lá fora que nós somos diferentes, que nós somos um povo diferente, que a gente faz diferença neste mundo. Né? Porque se eles olham e eles veem a gente fazendo a mesma coisa que eles fazem, qual é o propósito deles entrarem numa igreja e estarem aqui 3 ou 4 horas a ouvir uma mensagem sabendo que a gente vai sair aquela porta para fora e vamos atuar exatamente como eles fazem? Eles não vão querer entrar aqui. Right? E por causa da falta de sensibilidade, estes gentios se entregaram e abandonaram aos seus próprios vícios. Romanos 1:24 diz assim: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Não é isso que está acontecendo hoje? A gente hoje olha à nossa volta e a gente vê o povo a fazer isso debaixo dos nossos olhos. Nós vemos isso. Não é? Coisas que foram escritas há 2000 e tal anos estão acontecendo hoje como se fosse naquele tempo. Não é? O versículo 26 de Romanos, capítulo 1, diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocam o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Não é isso que acontece hoje? Acontece mulheres e homens. Não é? A gente vê isso todos os dias. E a coisa mais impressionante é que nada disso é feito às escondidas. Já é tudo feito às claras, ao meio-dia, às 11 da manhã, às 3 da tarde. Eles perderam completamente o medo e a vergonha. É incrível isso, não é? Incrível. A gente vê isso por toda a parte. Que Deus tenha misericórdia desse povo. Right? O versículo 28 ainda do capítulo 1 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Deus os entregou ao seu próprio pensar, às suas próprias mentes. Aquela mente que era para ser usada para conhecer Deus, agora eles estão conhecendo tudo o que é pecado. Right? Há uma sensualidade, há uma licenciosidade. Há uma licença de fazer tudo o que o ser humano. Aquilo que te faz feliz, faz. Eu já ouvi crentes até dizerem isso. O importante é seres feliz. Right? Isso é incrível. Right? Paulo diz aqui para a gente não entristecer o Espírito Santo. Quando a gente fala desse jeito, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Right? Não podemos falar desse jeito. Vá, minha filha, logo que sejas feliz, faz o que tu quiseres.
Vá, meu filho, faz o que tu quiseres. Right? Há uma licenciosidade para fazer as coisas e especialmente pecar. Licenciosidade quer dizer que o pecado como é? É visto, é exposto, né? Sem qualquer resistência, sem qualquer senso de vergonha, sem qualquer senso de medo. O pecado é feito a descarado. Ninguém se importa com ninguém, ninguém respeita ninguém. A gente vê como é que os jovens tratam os mais velhos, como é que os mais velhos também já tratam os jovens. Não há respeito de ambas as partes. Parece que todos têm a mesma idade, né? É incrível, né? O que está acontecendo à nossa volta. E eles aqui só querem saber do seu prazer, right? E cada vez que eles praticam essas coisas mais eles querem. Não há um fim para isso. Right? Aquela paixão, aquele desejo carnal que eles têm, não é uma coisa que chega a um ponto que eles ficam satisfeitos, mas eles cada vez querem mais. E querem mais diferentes coisas. Right? Não há fim para isso. Porquê? Porque Deus os entregou às suas próprias paixões, aos seus vícios. Ai daquele que isso acontecer. Ai daquele. Right? Mas nós não podemos fazer isso. Romanos 13:13. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Não podemos fazer isso. Nós somos diferentes. Temos que viver diferente. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É uma responsabilidade muito grande, não é? Ter esse ser santo dentro de nós. Do versículo 20 ao 32, Paulo aqui começa a apresentar o novo homem, a posição dele. E Efésios 4, de 20 a 24. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de facto ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Só há uma verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Isto aqui não é aprender qualquer coisa. Isto aqui é aprender a verdade. Porque Cristo é a verdade. Right? Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar o quê? Deixar de lado a velha natureza. Nós temos que se despir da velha natureza e vestir a nova em Cristo. Right? Houve uma mudança radical nas nossas vidas. Nós somos novas criaturas. Nova criação. A mesma palavra que criou todas as coisas. Lá no princípio continua criando hoje. Right? Nós somos uma criação nova. Através de quê? Da palavra. É da palavra. O Evangelho é pregado. A gente aceita Cristo e aquela palavra é que nos recriou. Nós somos nova criação, novas criaturas. Não temos nada a ver com o velho homem ou a velha mulher. Não mais. Não mais. É inadmissível a gente estar na igreja e continuar a viver uma vida como o mundo vive. E é tão interessante que muitas vezes a gente ouve alguns crentes a quererem mostrar ao mundo que há uma pouca diferença entre a gente e eles. Ok? A gente ouve as pessoas dizerem, não te preocupes, podes fazer tudo ainda o que fazes aqui, logo que estejas na igreja, Deus te perdoa. Não, não é assim, não. Não pode fazer. Não pode fazer. E as pessoas às vezes dizem isso com boas intenções para poderem ganhar essa pessoa para a igreja, mas não dizem a verdade a eles. Não falam a verdade.
não falam o Evangelho verdadeiro. Eles dão a entender que tanto faz estar lá fora como está aqui, é igual, não te preocupes. Podes ir tomar umas bebidinhas à noite, podes ir para aqui, podes ficar um bocadinho alegre, it's ok. Logo que tu tenhas Jesus. Right? Não é isso que as pessoas dizem. Muitas, não é? É interessante isso, não é? Portanto, teve que haver uma mudança na mente do crente, no coração do crente, para que o crente viesse e aprendesse de Cristo. Tem que haver primeiro uma salvação, tem que haver um arrependimento, tem que haver essas coisas antes de nós aprendermos de Cristo. Antes de nós chegarmos a esta aula, a este ponto de aprendizado, teve que haver uma transformação através do Espírito Santo em nossas vidas. Right? E este aprendizado, este ensinamento e este aprender é baseado em quem? Em Cristo. Ele é o sujeito e Ele é a esfera onde todo o aprendizado é feito. É em Cristo. Ele é a verdade. Não é aprender qualquer coisa. Right? É aprender Cristo, que é a verdade. Portanto, neste aprendizado nós vemos duas coisas. A primeira, o crente teve que pôr o velho homem fora, que é a natureza velha, que é corrupta, enganosa, com os seus desejos carnais. Desejos egocêntricos são enganosos porque prometem, mas não cumprem. A gente somos enganados, seduzidos, não nós. Não ninguém aqui, eu não quero que ninguém seja enganado. Mas o demónio está sempre ali seduzindo, enganando, querendo nos levar fora deste padrão que Paulo está falando aqui, né? A alegria do demónio é ver um membro da igreja viver tal e qual como uma pessoa lá fora. Right? Não pode ser. No capítulo 4, versículos 14 e 15, que nós não lemos esta manhã porque não faz bem parte do estudo, mas eu pensei bom pôr aqui. E ele fala assim: para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Nós já não somos desse jeito, né? Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Right? Portanto, nós temos uma nova mente. A nossa mente já não é fútil. A nossa mente já não é nula. A nossa mente já não é aquela mente que não tem objetivos, que não tem goals, que não é usada para as coisas de Deus. A nossa mente foi limpa, clareada. Portanto, nós não podemos continuar enchendo essa mente com as coisas deste mundo. A nossa mente tem que ser renovada, transformada dia após dia. Right? Com quê? Com a palavra de Deus. É só desse jeito que nós vamos ficar no caminho certo. Não podemos dar abertura ao demónio para que ele encha a nossa mente com coisas que não são de Deus. Não podemos. Não podemos viver esta vida que a gente chama nova fazendo as coisas velhas. Não podemos. Paulo, de 25 ao 32, ele agora vai falar da conduta. A conduta que nós temos. E eu amo Paulo, eu gosto muito de Paulo. Porque Paulo não só ensina, mas ele também ajuda-nos a pôr em prática aquilo que ele ensina. Né? Fantástico, né? E ele vai começar
a fazer isso no versículo 25 ao 32. No versículo 25 ele diz assim: por isso, deixando a mentira, deixando a mentira, que cada um fala a verdade com o seu próximo. Porquê? Porque é isso. Ele diz, porque somos membros do mesmo corpo. Nós não vemos as mãos mentindo à boca, ou os pés mentindo aos olhos. Todos isto são membros do nosso corpo físico, não é? Todos eles trabalham em união para o bem do nosso corpo, não é? Quando um corta, quando um se magoa, todo o corpo sente, não é? Right? Paulo aqui usa esse simbolismo para falar da igreja. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Nós estamos trabalhando juntamente para o mesmo fim, para que o corpo de Cristo funcione bem. Só nós temos que dizer a verdade uns aos outros. Não podemos usar de falsidade. Não há nada que divida uma igreja ou um relacionamento ou um casamento que seja a mentira. Quando um esposo ou uma esposa mente, não vai haver mais confiança entre essas duas pessoas, embora muitas vezes se reconciliem, mas na mente vai estar sempre essa dúvida. Será que ele está-me a dizer a verdade? Será que ela me está dizendo a verdade? Right? Não pode haver, porque há um rompimento com a confiança. Né? Não pode haver isso. Entre nós só tem que haver a verdade. Temos que falar a verdade uns com os outros. Doa a quem doer. Né? Aqui ele começa, continuando, a ensinar nos versículos 26, 27. Nós estamos quase a acabar. 5 minutos. 5 minutos de Açores, ok? Efésios 4, 26 e 27 diz assim: fiquem irados e não pequem. É difícil às vezes de fazer isso, não é? Ficar irado e não pecar. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Que palavras sábias, é? Right? Até parece que Deus aqui, através de Paulo, Ele está-nos dando um limite de tempo que nós temos para consertar as nossas coisas, é? E olha que é breve, não é? Se eram 3 horas quando aconteceu alguma coisa, tu tens só até ao pôr do sol para arrumares a tua casa, para arrumares aquilo que aconteceu. Porquê? Nós temos que tratar disso o mais depressa possível, porque o demónio só está à espera que a gente leve 3, 4, 5 dias e que essa ira vai acrescendo no nosso coração, que vai tomando conta dos nossos sentimentos. E no fim já não é nós a controlarmos a ira, mas a ira nos controlando a nós. E aí então nós pecamos. Aí começa então a gente fazendo aquilo que o demónio quer que aconteça. Right? Nós não podemos guardar ira, nós não podemos estar com rancor de nada nem de ninguém. Se algo aconteceu, vamos resolver isso antes do sol se pôr. Quer dizer, não te vais deitar, right? Tendo ira no teu coração. E isso é uma coisa que eu sempre tento fazer, porque eu até nem durmo bem quando eu tenho alguma coisa com a minha mulher. Eu tento sempre, antes de dormir, de pedir perdão, de dizer alguma coisa, porque a gente nunca sabe aquilo que é que pode dar, não é? O demónio usa essas coisas para que a gente armazene essa ira no nosso coração e que passe de uma coisa que talvez era pequena, passa a ser uma coisa grande. E aí a gente começa a pecar, não é? Efésios 4, 28. Aquele que roubava não roube mais. Se antes de aceitar Cristo roubavas alguma coisa, não roubes mais.
E ele continua dizendo, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha o quê? Que tenha bastante na sua casa? Não, não é isso que ele diz. Que tenha o que repartir com o necessitado. Vá lá. Hã? Quando eu comecei a ler isso, estava a preparar o estudo e eu pensei que Paulo ia dizer, tu roubavas, mas não roubes mais. Arranja um trabalho para que tenhas abundância na tua casa. Para que não precises que vayas roubar. Mas ele não diz isso. Vai trabalhar, arranja um emprego. Para que tenhas, para ajudar aquele que não tem. Hã? A economia de Deus é completamente diferente da nossa. Hã? Completamente. E se a gente fizer isso, Deus vai nos dar em dobro. Com certeza. Porque Ele não falha. Ele não deve nada a ninguém. Nada. Pelo contrário, nós é que devemos tudo. Efésios 29 a 30. Não saia da boca, olha, isto aqui é incrível. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Mas unicamente a que for boa. Para quê? Para edificação. Às vezes a gente vê os grupinhos de crentes falando tanta abobrinha, como os nossos irmãos brasileiros dizem. Falando tanta abobrinha que não tem importância nenhuma. Estão ali 3, 4 horas, falam e não sai uma palavra da boca deles para edificar ninguém. Ok? Temos que ter cuidado com isso. Paulo diz isso, não é? Mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. Muita gente está ali, às vezes ouvindo tanta coisa que não faz importância nenhuma e com tanta necessidade de ouvir uma palavra que os edifique, que os encoraje, e eles não ouvem. E isso é trabalho de quem? Trabalho da igreja. Trabalho daqueles que são salvos em Cristo. Porque Cristo não usava palavras em vão. Tudo aquilo que saía da boca dele era para edificar, para ensinar, right? Para confortar. E aqui o versículo 30 diz assim, e não entristeçam o Espírito de Deus. Muito fácil é de entristecer o Espírito de Deus. Há várias maneiras. Maneiras que às vezes a gente nem sequer olha. Por exemplo, a gente tem uma opção de estar a ler a nossa Bíblia ou de estar 2, 3 horas a ver a televisão. Se a gente escolhe a televisão, com certeza que nós vamos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo quer que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós aprendamos cada vez mais dele. Falar uma palavra suja entristece o Espírito Santo. Não se esqueçamos que nós temos o Espírito Santo em nós, dentro de nós. É uma responsabilidade muito grande ter este ser santo, aquele que nos selou quando nós aceitamos Cristo e somos salvos. O Espírito Santo sela-nos. Nós somos dele. Ele vai nos levar ao nosso destino, que é o céu. E aqui no primeiro culto eu até brinquei um pouco, chamando-nos de somos encomendas do Amazon. Right? Nós estamos em transição. Né? Quando eu mando vir alguma coisa do Amazon, eu estou sempre a checar o tracking daquela, porque eu quero que aquilo chegue já depressa, né? Eu quero ver aquilo, eu quero ver aquela coisa nova, né? E eu estou sempre a checar. E mostra lá até um gráfico que mostra já a encomenda foi feita, fica verde, né? Pois a encomenda está andando já para a minha moradia, né? E eu fico todo contente. Quando eu vejo aquilo andando cada vez mais perto da minha casa, eu digo, opa, está quase cá. Portanto, o homem está trazendo. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele nos selou e nos está levando para onde? Para o nosso destino. E esse destino é o céu.
Right? Um dia vamos dar entrada no céu. O Espírito Santo, Jesus Cristo, através de vai-nos apresentar a Deus. Aqui está o Luís, aqui está a Eunice, o pastor João, o Walter, o Walter tem que ir, não é, Walter? Yeah. Só é assim desse jeito, né? Right? Nós somos um trabalho em progresso. Nós estamos caminhando para o nosso fim, né? E isso é a responsabilidade de quem? Do Espírito Santo. Nós não podemos entristecer a pessoa que está fazendo isso para nós. Right? Não podemos. Aleluia. Efésios, no capítulo 5 e versículo 4, estamos mesmo no fim. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Vamos dar graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. Em vez de gastar o tempo falando nessas coisas, vamos gastar esse tempo agradecendo com gratidão ao nosso Deus. Por tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas e no nosso meio. Efésios 4, 31 e 32. Que não haja no meio de vós qualquer amargura. Não devemos ter amargura, indignação, ira, gritaria e blasfémia, bem como qualquer maldade. Isso não cabe na vida de uma pessoa que se diz crente. Não cabe. É? Pelo contrário, sejam o quê? Bondosos, compassivos, uns para com os outros. É tão bom ser bom uns com os outros, não é? É muito mais fácil ser bom do que ser mau, eu penso, né? Muito melhor. A gente sente-se felizes quando a gente são acarinhados pelos outros e nós também retribuímos esse carinho, né? Aleluia. Perdoando uns aos outros. E isso é tão preciso no nosso meio. Em vez da gente apontar o dedo, em vez da gente julgar rapidamente, vamos perdoar uns aos outros. Nós estamos todos no mesmo barco. Todos. Hoje é teu, amanhã é meu. Né? Tu falhaste hoje, amanhã eu vou falhar. Né? Não é se, mas é quando. Okay? Perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Okay? Que Deus nos livre de entrar nestas condutas. Que Deus nos livre de fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes, pertencendo a esse Deus, pertencendo a Cristo. Deus nos livre de nós fazermos isso. Portanto, vamos ser bondosos, vamos ser compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou a nós. E Efésios 2:7 diz assim. Eu tenho aqui em inglês. So that in coming ages he might show the immeasurable riches of his grace and kindness towards us in Christ Jesus. Ok? Vamos fazer isso para que Deus, na era vindoura, né, Ele possa mostrar as suas riquezas da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Eu vou chamar o pastor para vir orar e dar a benção final. You did good. Really good. Great. Is there any there? Yeah, it's
Vamos então pôr de pé a cantar o hino Tempo de Ser Santo. E realmente é o que Deus quer, ser santos, porque eu sou santo. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livre estudar, andar com seu povo e aos fracos valer, as bênçãos celestes de Deus ser obter. Tempo de ser puro, tu deves estar a sós temporando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter, na tua conduta provar seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar, o mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina, jamais te esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar, socorre os aflitos, repleto de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Amém. Vamos então pedir ao nosso irmão José Costa para terminar a oração. Senhor Deus e nosso Pai, estamos gratos pela Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer os benefícios que há nela e que possamos todos os dias andar ao Teu lado, confiar em Ti, para que nos ajudes nas nossas necessidades e nos dês a luz para o caminho que precisamos de percorrer. Ser com todos aqueles que têm necessidades. Tu conheces a todos e a cada um, e ser segundo a Tua vontade com cada um, usando do Teu poder, da Tua sabedoria, para que possam ser curados das suas enfermidades, ajudados nas suas necessidades e que principalmente possam sentir a Tua presença nas suas vidas e assim caminhar ao Teu lado. Ser, Senhor, com os missionários que por toda a parte procuram levar a Tua Palavra àqueles que têm necessidade delas. Supre, Senhor, as suas necessidades, ser com eles em tudo aquilo que eles precisam e que mais almas possam vir aos Teus pés, reconhecendo que só Tu és o verdadeiro Deus. Sei connosco agora que vamos para as nossas casas. Guia-nos. Suporta-nos durante mais uma semana, até que venhamos aqui outra vez, para que possamos saciar-nos mais e mais da Tua Palavra. É no nome santo do Teu Filho amado que Tu te peço e agradeço. Amém.